O voo ele é muito mais do que um esporte para mim, ele é uma coisa de... Para mim é um lance de espírito, sabe? É algo muito maior, é muito mais do que eu ter apenas um pano em cima de mim cheio de linhas. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus, com o universo, e o voo me melhora como ser humano. A cada voo eu acho que eu sou transformada um pouco. A paixão pelo voo começou em 2001, estava passando uma fase meio difícil na minha vida, estava meio num período de depressão. E aí eu fui voar e senti aquela sensação maravilhosa de liberdade, né, de estar com Deus, só que na época não tinha condições financeiras e tal, e eu desisti do voo. E aí quando foi em 2012, estava num churrasco em Atibaia, olhei para a montanha lá e vi aquele céu clássico. Tinha uns 70 parapentes voando no lift ali, maravilhoso, um dia clássico em Atibaia. E aí eu revivi meu sonho. Eu falei, na segunda-feira eu tô aqui para começar. E já fui, comecei e aí não parei nunca mais. Em 2013, tinha 32 voos, fui fazer um voo em Atibaia e eu errei, cristalizei, meu instrutor falando no rádio para entrar para pouso, tal, não entrei dentro de uma casa. Aí tive um acidente que eu quebrei os 2 pés e uma vértebra. Aí fiquei 5 meses de cadeira de roda, fiquei afastado do voo durante 7 meses. Mas todo esse tempo eu estava com a galera, meu instrutor, o Lucas, sempre ali trabalhando minha cabeça para fazer voltar a voar. E eu sempre sonhava com voo todo santo dia. E aí foi aí que eu comecei a querer fazer o cross, porque eu sempre fui montanhista. E eu tinha um sonho de vida, um objetivo de vida, que era escalar o Everest, conquistar o Everest aos 39 anos. E aí depois do meu acidente, meu sonho foi por água abaixo, né? Porque por causa das lesões, né, eu tenho sequelas, então caminhada já para mim não dá, montanha nunca mais também. E aí foi uma decepção muito grande, uma frustração muito grande, né? Toda vez que eu saía do médico, o médico falava, olha, pode escolher outro esporte e tal, porque, cara, não dá mais para você, capaz que nem ande direito. E aí um amigo meu, um dia eu saindo do hospital, saindo do ortopedista, quando ele me falou isso, estava bem chateada, um amigo, Paulo Bulara, chegou e falou para mim, ele falou, cara, você sabia que você pode conquistar coisa tão grande quanto o Everest no voo? Eu falei, como assim? Cara, você pode tentar ir atrás do recorde mundial feminino. Eu falei, mas como? Recorde? De distância, eu nem sabia que existia o cross country. Para mim o voo era o famoso prego que a gente chama, né, decolar e pousar. E ele falou, não, existe um voo de distância, assim, assim, assim. Falei, cara, como eu começo? Eu quero isso pra mim. Como eu começo? Isso eu de muleta ainda. Como eu começo? Não, cara, pô, eu já vou te dando uma teoria e tal, e a hora que você voltar a voar, eu vou te ajudar. E aí ele me pegou na mão, o Lucas sempre, que foi meu instrutor, sempre trabalhando a minha cabeça, a minha autoconfiança. Aí o Paulo Bulara me pegou pela mão, me levando térmica por térmica. E aí eu comecei, e aí a gente sempre teve um planejamento. E aí chegou e estamos aqui, graças a Deus tudo correu certinho. Mas eu acho que tudo está onde deve estar, né? Então se não for esse ano, a montanha está aqui, o sertão vai estar aqui a vida inteira. Vou continuar treinando para tentar o ano que vem.